Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira. Nosso tema para debate hoje é protestos, panelaço, manifestação dos caminhoneiros, mercado e economia nacional de forma geral. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Fernandes Filho. Fernandes Filho é coordenador da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Conosco também Ivair Marcos Pinelli. O Ivair é caminhoneiro e é um dos coordenadores do movimento grevista que está acontecendo no Brasil. Ele atua principalmente na cidade dele, lá que fica lá na Bahia. Conosco, voltando aqui ao programa, Walter Filho, você já o conhece, ele é promotor de justiça e escritor, mais uma vez conosco. E André Montenegro, também fazendo a sua estreia, que é presidente do Sinduscom. Senhores, muito prazer recebê-los, imensamente feliz com a presença de todos aqui para a gente conversar sobre Brasil, essa pauta que não acaba nunca. Eu queria começar aqui com o Ivair, falando, Ivair, o cenário, essa greve dos caminhoneiros, onde é que está concentrado, se é que está concentrado, onde é que tem mais força? Me dê um cenário aí da greve dos caminhoneiros, por favor, hoje em dia, hoje, terça-feira. Alô, Brasil, boa noite. Boa noite. Estamos aguardando dia 15, junto com a população, para se unir. Mas você falou que, por exemplo, Paraná está ocorrendo. São Paulo, Santa Catarina já estão tendo alguns pontos. Rio Grande do Sul também? Já estão tendo alguns pontos fechados e o sindicato vai confirmar esses pontos para nós, 10 horas da noite de hoje. Fernandes, é um prazer recebê-lo, muito boa noite. Me explica aí um pouco o que é a União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Cidadania. Nós temos hoje diversas entidades, organizações não governamentais, sindicatos, e basicamente eles defendem geralmente categorias, classes. Não existe hoje no Brasil alguma coisa, pelo menos que eu tenha um conhecimento maior, a exceção do Ministério Público, que defende a verdadeira cidadania, né? E ela surgiu, a ideia de fundar a União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção surgiu naquela época ainda do desarmamento. Foi criado naquela época para defender o voto não, naquela loucura que estava o desarmamento. Então eu entrei, me chamaram e eu criei a União de Defesa da Cidadania. Ela defendia o desarmamento? Não. Contra o desarmamento. Ou seja, pelo cidadão poder portar uma arma. Isso é que é o cidadão de país correto, é esse. O cidadão tem o direito de processo da arma. Você é a favor da utilização? Depois eu explico, inclusive, com números isso aí. Que não há o que contestar. Então eu lutei contra o desarmamento, né? E logo em seguida eu entrei numa onda de combate à corrupção. Já há muito tempo, desde 2004, que eu venho nessa luta pelas redes sociais, falando da questão da corrupção. Aliás, são graves problemas no Brasil hoje que chegaram a um limite que eu chamo de ingovernabilidade do governo, né? Eu falava de problemas em você ter no poder, tanto faz o poder legislativo, o poder executivo, ou mesmo no judiciário, pessoas sem a mínima vocação e sem um mínimo de competência, coisa que a gente vê muito hoje no legislativo, né? E o outro fator eram aquelas pessoas que tratavam a política, como ainda tratam hoje, como se fosse uma coisa pessoal sua. Esse estado de coisas foi se agravando até o ponto que nós estamos hoje. Nós temos aqui, o André que está falando aí sobre a questão imobiliária, o promotor tocou numa questão super importante, que é a questão da segurança, né? Nós temos aqui o Evaí com a questão dos caminhoneiros, mas nós temos outros setores também que estão praticamente falindo também, no caso da saúde, né, pública, que se tivéssemos aqui um médico, uma pessoa que estivesse nessa área, também estaria falando da questão da saúde. Eu acho que o Brasil chegou num ponto de falência moral, falência ética, falência política e chegamos a um nível de ingovernabilidade. Então, nós temos um problema econômico que está gerando um problema político, um problema político que está gerando um problema econômico, ou ambos se retroalimentando? Eu penso diferente. Eu penso que o problema político é a causa do nosso problema econômico. A incapacidade... Daí decorre todos os outros. Decorre todos os outros. Concorda? Eu concordo com ele, mas queria voltar à questão dele, falou do desarmamento. Pois não. Nosso país, a partir da proibição do cidadão ter uma arma, os homicídios no país só cresceram.
Hoje, você não tem como se defender se você tiver uma propriedade rural, se você tiver uma propriedade de praia, um sítio, na serra, uma casa. Um colega promotor que ele escapou, ele foi delegado de polícia, um treinado, mas tinha uma arma. À noite tentaram invadir a casa de praia que ele estava e esta arma defendeu a vida dele e da família dele. Não fosse essa arma, ele estava morto, a família estava trucidada. Transformando em estatística, normalmente é o que acontece? Estatística, nós temos hoje, nos países onde o cidadão pode defender a sua propriedade e a sua vida, os índices de criminalidade na questão dos homicídios são baixíssimos. Que Então, nós temos aqui uma distorção, uma inversão de valores no que se diz respeito a direitos humanos, né? Até o pessoal do Face brinca muitas vezes, dizendo nós precisamos de direitos humanos para humanos direitos, né? Coisa que nós não temos. Então, tudo gera uma distorção. Um policial, como bem falou aqui o doutor Walter, no cumprimento do seu dever, acaba por matar um marginal e ele é penalizado. O cidadão que está dentro da sua casa, nos Estados Unidos, não é assim. A casa é inviolável. O que ele diz do policial, quando eu estava na vara do júri, eu fiz 12 arquivamentos de procedimento contra policiais. Porque constatei que o policial estava no exercício regular de direito, o policial foi cumprir um mandato de prisão, entrou no local e foi recebido a tiros. A gente tem aqui algumas participações. O André Luiz, sempre conosco, ele disse que o mercado imobiliário vai parar em 2015. Acho que a gente ouviu também isso em 2014. André, isso tem sentido? Absolutamente. Não? Não. Ele vai se adequar, não vai estar naquele ritmo que estava 2013, 2014. Vai se André, adequar. eu não sei como é que justifica o preço de certos apartamentos. Me desculpe, certo setor, mas há coisas exorbitantes. Com certeza. Olha, eu vejo preços, eu vou olhar um apartamento, de um amigo corretor, Walter, vou te mostrar um apartamento, tinha lá 1 milhão um apartamento, você está louco, pagar 1 milhão por um apartamento. Mas aí onde tem... Nossa economia comporta esse tipo de produto? O crescimento imobiliário foi muito grande, né, nesses últimos anos. Comporta sim, tanto que está se vendendo. Mas esse não é o maior mercado, quero que vocês entendam Não, ninguém isso. É contra esse nicho de luxo, que tem que existir, tem tudo que bem, ter. quem puder pagar, paga. Mas na média eu acho o preço alto. O maior, não, o nosso preço do Brasil não é o maior do Brasil, não. Uma Nós pergunta, somos... se você pegar, por exemplo, o preço, vou fazer um comparativo em preços de apartamentos aqui com preços de apartamentos, alguns na Europa, por exemplo, em Lisboa, Portugal, você vai ver que há uma diferença enorme. Como é que se dá essa diferença? Mas por que nós temos que comparar com a Europa? Né? Você compararia com o quê? Estados Não, Unidos. nós comparamos com o nosso preço daqui. Para o leigo, não sei se o Fernandes também se considera dessa forma, mas chega a notícia de que vale mais a pena comprar em Miami do que comprar em Fortaleza. Isso é Você tem verdade? que estudar os dois mercados. Eu Como vejo é o que tá custo do Brasil. Eu estou com o Fernandes aqui, porque o preço do carro você tem que comparar em termos mundiais mesmo. Quando a gente tem que comparar com outros, porque o mundo hoje é interligado. Os nossos carros são importados. Certo, mas quais são os custos de produção lá e custos de produção aqui? Ok. Aí Aqui, entra o governo, a falta de governo. aqui vai exatamente. aqui Aí tá falando do a preço do questão. frete lá. Será que o preço do frete lá, Mas 85%, as estradas lá são tão boas quanto a 85% daqui? do Ou transporte, ao contrário? do transporte de mais carga dos caro. Estados Unidos é de trem. Aliás, Sim, nós mas já você tem, é conversamos modal, né? antes de entrar aqui, o Ivaí falava que vale muito mais a pena ser caminhoneiro. Tem colegas que foram trabalhar na Europa, não é isso? Tem muitos. Como funcionário lá e consegue um nível de vida melhor. 7 a 10 anos eles conseguem fazer um patrimônio e volta para o Brasil, para a pátria nossa, que nós somos brasileiros, volta estabilizado. Né, Olha, no setor. o Alexandre Frota diz o seguinte: os senhores apontaram várias soluções para alguns problemas que aí estão. O que falta? Competência ou boa vontade política? Walter Filho. Olha, eu acho que faltam as duas coisas. Duas coisas. As duas coisas. Há quanto tempo isso se cobra? A cada governo que entra no Brasil, seja ele de que partido for, você sempre vê uma propaganda, uma nova onda, um novo tempo, um novo momento. Isso é nas prefeituras, isso é nos estados. E quando você vai, o estado nada melhora na segurança pública, a saúde é um problema, as estradas melhoraram, como ele diz. Mas tem setores, por exemplo, que eu vejo caminhões, até eu acho que eu estou cego. O jornal às vezes mostra caminhões atolados, 3 dias o sujeito atolado aí pelo norte, nordeste. Não é assim, senhor Rabin? Sul do Pará, oeste baiano. E onde tem sistema de produção, né? Tem que escoar a produção. O nosso sistema de produção é muito ruim. Você tem que pegar um caminhão, trazer do Pará uma tora de madeira. Você não tem transporte de carga de trem no país. Isso é um grande erro desta nação. Assim, Juscelino Kubitschek é exaltado como um grande presidente quando matou o caminho do trem e criou a indústria automobilística para vender pneus e trazer carros importados para o país. Eu só não acho que tenha sido um erro. Eu acho que não houve erro. Houve uma vontade proposital de porque o caminhão criminosa, pega no inclusive. tronco menor, o caminhão pega no porto, pegava no terminal ferroviário e levava para as pequenas e médias distâncias. Um caminhão sai daqui para o Rio Grande do Sul carregado, isso é um absurdo, gente. É a questão que no Brasil tudo Falta é logística. feito na base do lobby. Né?
Quando uma empresa, um determinado setor quer alguma coisa, ele vai até os deputados, que são os nossos legisladores, e cria um lobby entre eles, e eles acabam favorecendo uma coisa, mesmo prejudicando o Brasil em N tempo. Não há aquela visão do futuro, como bem disse aqui o doutor Valdo. Falta um estadista. Aliás, faltam vários. Estadista sempre faltou no Brasil, né? Em 1875, salvo engano, 92% da linha ferroviária dos Estados Unidos era uma só bitola. Eu lembro, quando era garoto, que a bitola do Nordeste não entrava no Sul. Aqui os trens do Nordeste não podiam entrar no Sul, que era mais larga. Justamente para dificultar, colocar barreira contra os nordestinos. Isso é que é a grande verdade. Isso era instrumento de guerra que os países usavam quando estavam em guerra, para largar a bitola de entrada para o outro trem não entrar e invadir. Hoje toda a Europa é uma bitola só. Eu queria saber do Fernandes, o que ele achou do pronunciamento da presidente da República? Rapaz, foi animador? Não, é desanimador, né? Se eu fosse usar uma expressão, é um lixo, como tem sido o governo, certo? É um governo que procura sempre combater, como a política toda, procura combater os efeitos ao invés de combater a causa, né? Aliás, parece que é uma regra básica dos nossos políticos aqui, que são despreparados, que não são vocacionados, certo? E o que nós estamos vendo aí é um governo que não tem mais a confiança nem nacional, nem credibilidade internacional e nem a credibilidade do povo mais para manter esse estado de coisas. Por exemplo, o caso dos caminhoneiros, eles podem reivindicar o que quiserem. Esse governo, se ele puder ceder em algumas coisas, quem é que garante que amanhã ele não vai criar outras normas que compliquem mais a vida deles? Ninguém pode garantir. Ele agora está tentando sobreviver, se manter. Agora, se um governo cria esse estado de coisas no Brasil, olha, nós não estamos falando de dias, nós estamos falando de anos, certo? Quem é que garante que esse governo aí vai conseguir colocar o país nos trilhos, já que foi ele que tirou? Aproveitando aqui, está se falando de trem, certo? Ele tirou o país do trilho e vai colocar de volta? Não, com certeza nada esse indica, governo não menos, vai. Né? Não, Walter, não tem uma preocupação. Por que a gente não consegue ter um debate sério a respeito de um problema? O que a Pátria Educadora, enfim, fez de consistente pela educação? O grande problema nosso, eu sempre acreditei a educação. Tudo que a gente fala aqui, a base é a educação. Que matou a escola pública no país, por exemplo. O que eu sei é isto. Hoje a escola é privada no país. A escola pública salva algumas universidades, nós temos alguns programas do governo que existe de acesso para a escola, mas a escola pública, ensino médio, ensino fundamental, praticamente não existe mais. Concorda, Fernandes? Sou casado com uma pedagoga. Certo. E eu sempre escuto, às vezes nós tem reuniões com outras professoras, e sempre escuto dizer que não tem jeito, né? Nossa educação chegou a um nível muito baixo. As crianças, se você for para uma escola pública, ou mesmo uma escola privada hoje, não tem mais aquele nível de qualidade. Esse dia eu estava conversando com um deputado, amigo meu, Moroni, e o Moroni se gabava de ter feito escola pública. Eu disse, na tua época, a escola pública era uma escola de verdade, era uma escola de vergonha, por tudo que se fala, né? Mas hoje nós não temos mais, nós temos alunos batendo em professores, nós temos aquela distorção de valores enorme. Eu tinha meus professores como mestre, respeitava, como um segundo pai. Nunca levantei a voz para um professor na escola. Eu estudei na escola pública e achava maravilhosa aquela escola. Eu tinha prazer em ir para a escola. Esse governo entende por educação apenas a construção de espaços físicos. Esquecem a alma, o ensinamento, o respeito e a educação moral que tem que ter. Não se tem mais moralidade com nada dentro da escola. Como é que eu vou pegar uma criança e torná-la um cidadão útil a uma sociedade que tem que aprender a conviver com diferenças e ser responsável quando eu não posso dar a ela essa educação básica? Minha região lá, eu vejo que sempre há sofrimento, né? Tudo que o Brasil sofre atinge nós também, né? Fernandes, dia 15, aliás, falam-se muito em manifestações, dia 13 e dia 15. O que você imagina aí para esses dias? A questão do dia 13 foi uma questão colocada pelo grupo
deles lá, do PT, né? Que já querendo, como apoio... E a data já é uhum. sugestiva, né? Dia 13. Uhum. Mas eles já tentaram isso outras vezes. Eu me lembro que na época da Copa, eles disseram que iam botar o povo na rua para defender o governo e acabou não acontecendo muita coisa. Então, eu peço à população que tome cuidado. A manifestação patriótica do Brasil, será no dia 15, né? Você está falando da questão do panelaço, né? Eu acabei dizendo que o pronunciamento dela era um lixo, mas eu não vi o pronunciamento, até porque eu estava amassando as panelas lá em casa também. Mas, posteriormente, a gente vê o pronunciamento na internet e demonstra um governo que não tem o que dizer para a população. Então, agora, no dia 15, nós vamos juntar aí a força dos caminhoneiros, a força de todo o povo desse país que está indignado com esse grande mal que é a corrupção. Não adianta o governo pagar pessoas para dizer que tem gente para defendê-la, porque eu acho que nesse país, quem tem vergonha não vai defender um governo que não tem mais estrutura, não tem mais razão de ser, certo? E só para finalizar esse tópico, eu gostaria de dizer o seguinte, algumas pessoas estão dizendo que o governo dela é um governo que ainda tem condição de prosseguir, certo? E que é golpe se falar isso, em é um termo bem usado, inclusive. Eu disse, bom, na realidade tem que respeitar as eleições, é o que eles estão dizendo. Eu digo, olha, nenhuma eleição nesse país nunca pediu aumento de luz, aumento do diesel, certo? Compra de congressistas, certo? E aumento da corrupção, muito menos falência da Petrobras. Tá. Bom, mencionou foi a naturalidade, como que se fala, a coisa mais comum, mais normal. Mas porque em política, durante muito tempo, assim, foi comum. Esse tipo de atividade, para quem conhece partidariamente a coisa por dentro, sabe que isso é comum. Eles falam de corrupção como se fosse algo normal. O dinheiro não é do povo, o dinheiro é deles. E eles dividem entre si porque são uma grande família. Que a quantia de 100 milhões era dele. 100 milhões, gente. 100 milhões. É dinheiro demais. É dinheiro que nós não contamos aqui durante uma semana. As gerações. Eu fico olhando da maneira como ele disse, 100 milhões, eu fiquei assim, Eu duvido até que seja capaz de gastar durante uma vida inteira, gastar essa quantia toda. Pura ganância. Bom, nós temos... A questão que o rapaz falou aí de Maracanã, a questão da Copa do Mundo, é uma coisa interessante. Quem manteve a Copa, o povo foi para a rua protestar, quem manteve a Copa do Mundo em pé foi exatamente a classe que eles dizem odiar, que é a classe média, que foi os estados, e a classe rica que estava podendo pagar os ingressos. E eu fui contra isso em 2010. Lembro que eu fiz um artigo no Jornal Povo, 2014, ainda é tempo, alguns colegas. Olha, parece que a Copa do Mundo nem existiu no Brasil. Verdade. Saia nas ruas e pergunte às pessoas se elas se lembram de Copa do Mundo. Parece que ela não existiu. Eu me lembro da Copa de 70, eu me lembro da Copa de 90, eu me lembro de outras Copas, mas eu não me lembro A gente precisa de uma série de reformas, uma série de questionamentos, uma série de modificações. A pergunta que eu faço a vocês é se não temem que os resultados da Operação Lava Jato e dessa crise política não piorem ainda mais o sistema da governabilidade. Eu acho que piora. Eu acho que piora porque é o seguinte, nós temos dois grupos hoje no Brasil protestando. Um grupo que não acredita mais nos políticos e pede a intervenção militar, e um outro grupo que ainda acredita que existem alguns políticos no Brasil, embora eu acho que sejam poucos, não o suficiente para manter a máquina governamental, e quando eu falo de máquina governamental, eu não falo da presidência da República, eu falo do Congresso, dos ministérios, a estrutura básica dos governos, dos municípios. Quando se fala de corrupção, nós não falamos de corrupção apenas no âmbito da presidência da República. Então, diante desse contexto, diria o quê? A quem nós vamos confiar? Quais são os políticos que são hoje confiáveis a quem a gente possa entregar o país para que ele possa colocar o país nos trilhos de novo? Se é que o rombo não tenha sido tão grande, que na falta do BNDES, se o rombo for muito maior do que nós estamos vendo aí, nós não sabemos se o país pode retornar aos trilhos ou se tem político que queira pegar esse abacaxi. O Alexandre Frota pergunta que impacto causará, se é que causará algum, na classe política, a manifestação do próximo dia 15. Quem arrisca? Eu acho que o Brasil é difícil que... Nossos políticos, eu vejo, quando há um movimento, eles tentam sempre uma saída
uma maneira de acalmar, uma maneira de dizer que vamos fazer isso, fazer aquilo. Alice O exemplo maior que nós tivemos foi a Maravilhas. PEC 37 contra o Ministério Público. Graças a Deus nós tivemos um movimento popular. Mas já estão querendo trazer isso de volta. De volta, é verdade. Então, quer dizer que nós vamos ter que ir para a rua novamente? É que eles vivem no mundo da fantasia, a ilha da fantasia. Eles fazem de conta que aquilo ali não está acontecendo. O André pelo Brasil faria um bem danado, né? Você chamar lideranças e conversar e tentar. Agora, conversar parece que não é uma característica desse governo e aí complica mais. O diálogo sempre é bom. Você ia falar, Fernandes? Não é que não seja característica do governo conversar. Conversar, eu acho que esse governo gosta muito. Ele não gosta de produzir efeitos de qualquer debate, certo? Porque no Brasil, nós temos que parar agora de conversar. Nós temos que começar a tomar atitudes. E o André falou bem, a atitude primeira que tem que se provocar nesse país, o impacto, é um impacto ético. Nós temos que parar com essa história de corrupção no país, certo? E temos que parar em todos os setores da política do Brasil. Que domingo vai ser o ápice dessa manifestação, não é isso? Nós recebemos um comunicado, nós estamos em contato com o pessoal de Brasília, que eles vão parar do dia 15 ao dia 18. É isso que eu ia perguntar. Então é mais do que um dia. Porque nós não sabemos para a população. Dia Realmente 15, a população vai manifestar todo o seu repúdio. Agora, o que vai acontecer depois do dia 15, nós não sabemos. Tem um minuto apenas para as considerações finais, que eu queria garantir sempre um tempo livre para cada um. Então, 20 segundos no máximo para cada um, começando ali pelo Fernandes, pode ser? Pode. À vontade, Fernandes. Bom, eu queria aproveitar e convocar a população do Brasil inteiro para duas coisas. Primeiro, unam-se em torno dos caminhoneiros, ajude-os, levem mantimentos para diminuir esse custo deles. E no dia 15, todos nós vamos às ruas mostrar nossa indignação contra todo esse estado de coisas e de corrupção que está aí posto para ser engolido goela abaixo. Não vamos mais tolerar isso.